A competição ela é desigual. Então, se o Santos não investir como sempre fez nas categorias de base, tá fudido. Mas então, a gente sabe que, obviamente, a categoria de base do Santos é algo mágico, né? Eu acho que no Brasil Santos e Xerém é um negócio assim impressionante, mas o Santos é maior ainda. Eu concordo contigo, hein? O Fluminense também revela bastante. Revela demais. Mas sabe qual é a diferença dos dois? O Fluminense agora parece que parou um pouco. Mas soltava os caras ainda no Sub-17, cara. Aí fica difícil. Como é que vai revelar? Pois é. São Paulo também começou a fazer isso um tempo. Eu gosto da categoria de base do Santos e do Fluminense porque eles criam pra depois o Flamengo pegar, né? Porque foi impressionante. Caralho, outro dia... Desculpa o palavrão. Porra, Flamengo e Curitiba, né? O Igor que gosta. 2-0 Flamengo, né? Gols de Diego e Gustavo Henrique. Tu falasse isso alguns anos atrás, o cara achava que era do Santos, caralho. Não, cara, mas tem um monte de gente do Flamengo. Não, tem Thiago Maia. Bruno Henrique. Tem Bruno Henrique. Gabriel Barbosa. Esses dois que eu citei, Diego. Gustavo Henrique, Thiago Maia. Porra, 5, cara. Marinho. Marinho passou lá. Tava lá, né? Não foi revelado. Jogou na base lá também, mas saiu. Pois é. Muito louco. E que esse negócio, o Santos revela muita gente. E assim, o que me parece é que vende mal os jogadores e quando vende bem, a gente não sabe pra onde vai esse dinheiro. Eles falam que vai pro fluxo de caixa, né? O Santos vende... O Santos em 2010, eu me recordo quando o Robinho voltou pro Santos. Que o falecido Chorão, ele chegou num helicóptero do lado do Pelé. Foi um negócio surreal, inimaginável. Coisas que só o Santos proporciona. O Santos tinha uma dívida de 200 milhões aproximadamente. O Santos vendeu 1 bilhão nessa década seguinte de jogadores. 1 bilhão. Saiu aí no TNT, tô dando até a fonte. Saí meio puto de lá, mas tô dando a fonte. E o Santos tá devendo 600 milhões ainda, caralho. Tu triplicou Mas contratou muita merda. O Santos paga ainda o Leandro Damião, caralho. Pagou 50 milhões. O Santos pagou 42 milhões de euros. Não, 13 milhões de euros, 42 milhões de reais à época. Era juros diário, porque o euro aumentando. E ainda tinha juros por ano pelo fato de o Santos não pagar de 10% em cima do euro. Isso não existe, cara. Aí o Santos ficou devendo dinheiro para a Doen, que é o fundo maltês. E aí juntou todas as dívidas. Vamos pagar em 3 parcelas de 15 milhões de euros na gestão Pérez. Pega o time a primeira geração Meninos da Vila de 78. Quem que o Santos contratou ali? O Santos trouxe uma aposta que tinha sido Ailton Lira, que veio da Caldense. Não pagou alto. E o Santos trouxe mesmo, mas foi o zagueiro Neto. Pita, Juari, era tudo ali. O Newton Batata não era do Santos, não. Que depois jogou na seleção brasileira do Cláudio Coutinho em 79, mas veio do Atlético Paranaense, mas estava defenestrado lá no Paraná. Aí vamos para mais recente, né? Pô, esse cara é velho pra caralho, lembrando de coisa de 78. Vamos para mais recente, então. 2002, tirando a molecada do Santos. O Santos trouxe o Léo do Nilson João, 2 anos antes, que não tinha dado certo no Palmeiras. Trouxe o Fabiano Cachaça. Eu tô chamando o cara de cachaça, não é de forma depreciativa, não. É porque a torcida do Internacional chamou ele assim, um ponta. Aquele negrão corria mais do que notícia ruim durante um tempo. Trouxe o Alberto, que estava jogando de lateral esquerdo do Palmeiras. Esse cara é centroavante e jogava de lateral esquerdo, um negócio que eu não entendo. E formou o time em casa. 20 anos. Mais recente, 2010. 2010, Santos formou a 3ª geração de meninos da Vila. Trouxe o Marquinho do Avaí, que ninguém queria mais no Flamengo, no São Paulo, no futebol alemão, mas jogava pra cacete. Trouxe o Arouca, que estava jogando de lateral direito do São Paulo. E aí trouxe a cereja do bolo, né? Que tinha história no clube, que era o Robinho, que estava querendo ir para a Copa e estava no banco do Manchester City. Resumindo, eu estou mostrando tudo isso aí para vocês, para mostrar que o Santos nunca foi um clube comprador. O Santos sempre fez apostas pontuais. O Giovani, em 94, que o Santos trouxe lá da Tunaluso e depois estava no São Carlos. Apostas pontuais com revelação na Vila. Então, claro que o Santos ao longo dos anos contratou. Me lembro que o Santos trouxe nos anos 80 o Luque, centroavante da seleção argentina, que foi campeão do mundo com o César Menotti, que não é o cantor. Não é o cantor. Foi uma merda. O Santos trouxe o Amaral, que jogava pra caralho no Corinthians, zagueiro da seleção de 78. Foi uma bosta. Mais recentemente, trouxe o Zé Roberto, 2007, foi bem. Mas o Santos, para contratar, ao longo dos anos, é um fiasco.
Aí trouxe os Tabatas da vida, que eu me recordo da torcida, eu fazendo o jogo, a torcida, ô, fora Tabata! Não preciso dizer mais nada, né? Pagou bala no Tabata, que estava jogando, todo mundo queria no Goiás. Pagou bala no Leandro Damião. Agora, mais recentemente, trouxe o Goulart, que foi um fiasco. E esse era a tragédia um pouco anunciada, porque todo mundo sabia que no Palmeiras ele não tinha jogado. Então, não é dessa gestão. O Santos, ao longo dos anos, para contratar, nunca foi forte contratar um cara. Vamos trazer o Cobra, é o bom. A não ser na era Pelé. Porque o Santos não se preocupava em aumentar o patrimônio do clube e hoje está fazendo falta. Quem que é o zagueiro bom? É o Mauro Ramos de Oliveira, do São Paulo? Vamos lá, vamos trazer. Quem que é o goleiro bom? É o Gilmar, do Corinthians, que foi revelado lá em Santos, lá pelo Jabaquara. Vamos trazer, vai lá e paga. Aí o Santos fazia isso. Mas tirando esse período, pós-era Pelé pra frente, sempre foi um fiasco para contratar. E a gente tem casos como o do Yuri Alberto, por exemplo, né? Puta, isso é uma vergonha. Foi quase de graça pro Internacional, né? Foi de graça. Uhum. O Santos ficou com 10%. O time tem 5% na formação dos garotos que jogaram num determinado clube dos 15 aos 23 anos, se não me falha a memória, não é isso? A conta é 0,25 nos primeiros anos e 0,5% a cada ano nos demais. Ele foi embora com menos de 23 anos. O Yuri Alberto é 2001. O Yuri Alberto chegou a jogar com meu filho na base do Santos. O Yuri Alberto tá com 21. 21. Então, olha a capacidade que o Santos tem. O Santos teve recentemente... Outro dia um técnico do futebol brasileiro, da Série A, não vou falar qual é o nome dele, porque eu não perguntei se eu podia revelar isso publicamente. Claro, vocês têm uma máquina de fabricar centroavante aí? Pois é. Yuri Alberto, o Santos não pegou nada. Caio Jorge, o Santos pegou míseros 3 milhões de euros para liberar imediatamente. Agora o Marcos Leonardo. Gabigol. Cara, qual foi o clube que... O Gabriel é um pouco mais tardio. Qual o clube que tem essa capacidade de 3, 4 anos fazer 3, 4 centroavante, cara? Fala pra mim. Não tem. Tá em falta. Tudo matador. E você perdeu todos eles. O Gabriel não, o Barbosa não, porque o Santos vendeu por 29 milhões de euros. Você me fala. Pra Internacional. Agora, o Yuri Alberto não pegou nada. Só fatia de porcentagem na hora da venda. Que, inclusive, parece que depositaram dinheiro no juiz do Yuri Alberto quando ele foi pro Zenit. Do Caio Jorge. O Santos está cobrando aí uma bonificação, que se a Juventus fosse para Champions League, só que ele não está jogando, porque ele teve uma contusão. Ele não fez nem o número mínimo de jogos para o Santos pegar outra bonificação. Resumindo, está vivendo de migalhas. Pô, esse clube era para estar nadando de braçada aí, como o maior clube formador da América e numa condição financeira melhor do que a gente está vendo.